ir a um restaurante, ler o cardápio e achar que matou a fome? Por que que eu começo um bate-papo falando desse jeito? Porque, efetivamente, nós temos que conciliar o que a gente estuda no mundo teórico, nos livros, com a prática, o dia a dia, lá no fórum, na administração local, como que eu vou encaixar aquela doutrina alemã que eu li num livro tão legal aqui no procedimento, né? Chegar num restaurante, abrir o cardápio e falar: uau, que sanduíche gostoso, matei a fome. É real isso? Não, não é real. Não é real. Então, tudo que nós estudamos, nós da área jurídica, estudamos nos livros, tem que ter alguma utilidade prática, senão fica um vazio, né? Fica um vazio. Eu vou fazer um doutorado sobre mouse. Tá, qual que é a utilidade disso no mundo jurídico? Não sei. Ah, então tá bom, vai ficar numa estante jogada lá no final de uma biblioteca qualquer, né? Absolutamente irrelevante. É por isso que, em todos os meus encontros, nas oportunidades que eu tenho de conversar com alunos, com colegas, eu sempre falo: exemplo concreto é a melhor forma de se solidificar o conceito, né? Solidificar a exceção à regra e fazer a pessoa entender o negócio, tá? Então, sempre, em todos os momentos, eu dou exemplos, questões práticas, às vezes fictícias, às vezes eu exagero um pouco no exemplo, né? Mas para memorizar, para que todo mundo perceba efetivamente do que eu estou falando, por que que eu estou tratando do tema. Tá bom, pessoal? Por isso que eu já começo com essa arte, teoria sem prática, não acontece nada. Por outro lado, a prática sem teoria é perigosa. É uma coisa sem rumo, né? A coisa vai indo a esmo. A prática, você colocar no papel alguma coisa, um processo, um procedimento que seja, sem o mínimo de teoria por trás, que haja cientificamente, né? Trazendo consequências, os porquês, as coisas, também é perigoso, é evidente. Então, o ideal é tudo junto, né? Teoria com prática e a prática fundamentada numa teoria, tá? Próximo slide, por favor. Primeiro tema, colaboração premiada. Vamos lá. Próximo slide. O capítulo 2 da Lei 12.850, lá de 2013, a Lei de Organização Criminosa, tá? A previsão para a colaboração premiada está na lei desde 2013. Não foi o pacote anticrime, não foi a Lava Jato que trouxe, não. Desde 2013 está lá no artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Os seguintes meios de obtenção de prova. Então, presumo que a grande maioria de todos que estão aqui nos acompanhando, estudantes de direito, formados em direito, o que é meio de obtenção de prova? Ah, é sinônimo de meio de prova. Ah, é sinônimo de fonte de prova. Não. Meio de obtenção de prova é uma coisa, meio de prova é outro, fonte de prova é outra coisa. Para não ficar um papo muito chato, teórico, vamos lá. Meio de prova é uma prova testemunhal, uma prova pericial, a forma pela qual aquela informação entra no processo. Então, um depoimento, a pessoa é a fonte da prova, a pessoa que vai falar perante o juiz, o administrador, quem quer que seja. O meio de prova é prova testemunhal, é a testemunha, a forma pela qual a informação chega no processo. Por outro lado, temos o meio de obtenção da prova, que é como que o Estado chegou na fonte de prova,
Como que o Estado ficou sabendo que aquela testemunha existia? Como o Estado ficou sabendo que naquele computador havia uma planilha com vários valores e nomes de pessoas envolvidas na lavagem de dinheiro? Entenderam? Então, meio de prova é uma coisa, fonte de prova é outra coisa, e o meio de obtenção de prova que está aí no artigo 3º é uma outra coisa. É a forma pela qual o Estado, Ministério Público, Polícia, Receita, etc., fica sabendo de uma fonte de prova. Fica sabendo que lá naquela casa tem droga. Como que o Estado ficou sabendo disso? Interceptação telefônica, uma colaboração premiada. Qual que é a prova? É a colaboração premiada? Não. A prova é o grampo? Não. Isso é meio de obtenção da prova. É a forma pela qual o Estado chega até a fonte da prova. Beleza? Conceitos básicos do processo penal, teoria geral das provas. E lá no inciso 1º tem colaboração premiada. Então, o inciso 1º do artigo 3º da Lei 2.850 traz desde logo colaboração premiada, desde 2013. Só que esse assunto não era regulamentado, pessoal. Esse assunto ficou. Colaboração premiada, tá bom. Um ou outro artigo nessa lei tratava do assunto, mas era muito pouco discutido na doutrina e na jurisprudência. Foi com a Lava Jato, principalmente a Lava Jato, né, com toda a repercussão, é que começou-se a pensar, peraí, como que a gente consegue fazer uma colaboração premiada lícita, legal, sem problemas de contraditório, ampla defesa, sigilos, etc. Então, o pacote anticrime trouxe em 2019 algo que não é novo, mas que regulamentou um instituto que já existia desde 2013. Ao lado da colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, meio especial de obtenção de prova, temos a captação ambiental, né? Eu ligo o gravador do meu celular e gravo uma conversa. Não é interceptação telefônica, porque a conversa não está sendo travada numa linha telefônica, TIM, Oi, Claro, não. É uma captação do som ambiente. Eu deixo meu celular ligado, gravando uma conversa no restaurante. Isso é captação ambiental. Tá? Temos ação controlada. O que é ação controlada? É o flagrante postergado. O que é isso, flagrante postergado? É o flagrante diferido. Mas o que é o flagrante diferido? Está acontecendo um crime agora, a autoridade policial está vendo o crime acontecer e a sua função, de acordo com o Código de Processo Penal, seria prender em flagrante, né? Está acontecendo o crime agora, um tráfico de drogas, eu estou vendo o traficante vender a droga, mas a autoridade policial não vai lá e prende. A autoridade policial pede a autorização para o juiz ou comunica ao juiz: Excelência, eu não vou prender agora. Eu estou vendo o crime acontecer, mas eu não vou prender agora. Eu vou esperar o momento ideal. Porque pode ser que chegue mais gente. Acho melhor o seguinte: eu vou grampear. Eu tenho o telefone de um amigo daquele cara. Eu vou pedir para você, juiz, interceptação telefônica, porque eu acho que o negócio é grande, hein? Eu estou vendo uma caminhonete sendo descarregada em tal lugar, com bastante sacola, pessoas estranhas, enfim. Ao invés do investigador de polícia ou do delegado prender em flagrante, ele aguarda o momento ideal para que mais elementos de prova sejam colhidos. Ao invés de se interromper a cadeia criminosa naquele momento, a polícia espera para angariar mais elementos, mais pessoas, mais objetividade. Isso é ação controlada. Sinônimos: flagrante postergado, né? Porque se
atrasa, né? Deixa para depois a prisão em flagrante, tá? Isso é ação controlada. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, interceptação telefônica lá da Lei 929696, né? Afastamento de sigilo financeiro, bancário e fiscal, infiltração por policiais em atividade de investigação. É infiltração de agente. Especificamente, um policial se faz passar de membro da organização criminosa para colher informações. A respeito disso, temos vários filmes clássicos, né? Donnie Brasco, assistiram Donnie Brasco com Johnny Depp? Profissão de Risco, né? São exemplos de agente infiltrado. Johnny Depp é um policial que ganha a confiança de uma organização criminosa, traficante de drogas, e começa a viver aquele submundo, e sempre passando informações, mandando relatórios mensais, bimestrais, que seja, para a delegacia de polícia. Isso é infiltração por policiais na investigação, na organização criminosa. Tá certo? Meio especial de obtenção de prova. Temos o inciso 8º, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, etc, etc. Tudo isso, próximo slide, por favor. Tudo isso são meios especiais de obtenção de prova, como o é a colaboração premiada. E a partir disso que eu já falei para vocês, está aí na tela. A colaboração premiada não é prova nem indício. É técnica de investigação e meio de obtenção de prova, pela qual o colaborador é o cagueta. Né? Falando português bem claro, quem que é o colaborador? É a pessoa que cagueta, que colabora. Colabora como? Falando tudo que sabe sobre a organização criminosa. Né? Isso é o colaborador. Então, a colaboração premiada é um meio especial de obtenção de prova pela qual o colaborador auxilia os órgãos de investigação e persecução criminal, Receita, Polícia, MP, seja quem for, na produção, descoberta das fontes e meios de prova, né? Aquilo que eu já comentei com vocês há pouco. Então, quando se fala colaboração premiada, a colaboração premiada é a prova do processo. Não. Tecnicamente está errado. Ah, mas lá no jornal falou assim. Tá, jornal é jornal. Nós somos experts em direito. Somos técnicos em direito. Direito é uma ciência. Não pode sair por aí falando qualquer coisa. A imprensa faz isso. A pessoa lá da esquina faz isso. Nós não podemos. Então, colaboração premiada é o meio de obtenção da prova. Não é prova nem indício. Ela é a forma pela qual prova e indício é trazido ao conhecimento do Estado. E por meio de prova, essa informação chega até o juiz. Tá bom? Próximo, por favor. Feita essa introdução, não tem como não ler alguns artigos de lei. Tá? Seção 1, artigo 3A, pacote anticrime. É o que eu falei para vocês, o pacote anticrime regulamentou alguma coisa que já existia desde lá de 2013, sem dúvida alguma. Mas agora há todo um rito, um fluxo que efetivamente há de ser respeitado para que seja válida a colaboração premiada. Artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual. É um acordo. É um acordo. Assim como o é a transação penal, o acordo de não persecução penal, a suspensão condicional do processo, é a justiça penal negociada. Vamos sentar e conversar. Nossa, que absurdo, promotor negociando com bandido. Ah, para de conversinha furada, vai. Isso aí, o Ministério Público, na década de 80, ficava bravo. Eu não sento na mesma mesa que um corrupto. Ah!
Para com mimimi. No mundo inteiro, inclusive aqui na América Latina, existe o acordo. Lá nos Estados Unidos, plea bargain. O criminoso e o prosecutor conversam antes do julgamento. Você vai confessar? Se você confessar, vamos aplicar uma multa de 10, uma pena de 10 anos. Se você não confessar e for condenado, é prisão perpétua. Você que escolhe, meu irmão. Não é assim que a gente vê em filme? E é assim na vida real, em alguns estados norte-americanos. Existe prosecutor, lawyer, sentam e conversam para tentar evitar o processo, né? É a justiça penal negociada. No mundo inteiro existe, não, no mundo ocidental inteiro, né? No Chile, por exemplo, menos de 10% dos casos criminais chegam numa sentença penal condenatória ou absolutória. A grande maioria, 90%, para no negócio, no acordo, antes do processo, durante o processo, depois da instrução, tá? Se a Então, gente for para fora do processo penal e assistir aquela série Suits, é acordo o tempo inteiro. Acordo o tempo inteiro. o tempo inteiro. Inclusive em Suit, que eu assisti também, obviamente, maratonei durante a pandemia, inclusive em situações que envolviam crimes, né? De violação de sigilo, etc., os protagonistas se encontravam naquela mesa de reunião maravilhosa, né? E faziam um acordo, gravavam, né? Montavam a câmera, viam o que aconteceu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos fazer um acordo, show de bola, né? Então, no âmbito civil é muito mais comum, né? Mas no criminal tem muita gente que critica o Ministério Público, o promotor de justiça, fazer um acordo com o advogado do réu. É uma visão muito punitivista ainda, né? Formal, aquela coisa toda. Sendo que é muito mais útil fazermos um acordo e haver uma consequência penal imediata do que esperar um ano e meio, 2 anos, uma sentença penal absolutória ou condenatória. É bom para todo mundo, né? E o acordo de colaboração premiada é uma das formas de negócio jurídico processual penal, né? É uma das formas, como eu comentei com vocês, transação penal, ANPP, etc, etc. Tá? E além disso, é um meio de obtenção de prova. Óbvio, meio de obtenção de prova. É a forma pela qual o Estado fica sabendo que naquele computador tem coisa boa para ser investigada. A perícia no computador, os documentos que estavam no computador, é que é a prova. O meio de obtenção dessa prova é a colaboração premiada. Tá? Doutor Alex, Oi? olha só, eu tenho duas perguntas aqui. Uma da Isadora, que eu vou deixar para depois, porque eu acho que a gente ainda vai entrar no tema, e outra do Luiz Roberto. O Luiz Roberto Monreal, ele cumprimenta pela palestra e diz assim: quando fiz meu exame da OAB, que foi o 37º, tivemos uma questão anulada de Estatuto e Ética da OAB, tratando sobre a questão da colaboração premiada pelo advogado. Sabemos que o advogado tem sigilo profissional quando delatar seus clientes, incorrendo em processo disciplinar, que pode culminar com a aplicação de sanção de exclusão. Sabemos que a teoria pode ser diferente da prática. Logo, na prática do dia a dia, como tal possibilidade se dá? E daí ele pergunta se a colaboração premiada pode acontecer sem a assistência de um defensor. E diz assim: pode-se dizer que a colaboração premiada como meio de obtenção de prova não constitui critério de determinação, modificação ou concentração da competência? Aí ele já misturou vários assuntos aqui. Mas eu acho que a gente talvez pudesse tratar do primeiro, não sei se seria oportuno agora, da delação pelo advogado delatando seu cliente. Tá. Bom, primeiramente, esse assunto é extremamente delicado. O que eu posso falar é o seguinte: número um, faz quem quer. E sempre com a presença de advogado. Já respondendo a segunda pergunta, sempre.
Eu vou trazer para vocês, por 3 vezes, a lei de organização criminosa prevê a presença de defensor técnico, defensoria pública, advogado constituído, advogado dativo, representando o colaborador, tá? Agora, com relação ao sigilo profissional, a coisa é mais delicada. O advogado tem que ser corréu. Um ponto fundamental que todos têm que ter em mente é: o advogado, como advogado, não pode caguetar o cliente. Mas a colaboração premiada pressupõe que o cagueta, o colaborador, não é o advogado, é réu também. Veja, advogado é falar em nome de. Não está cometendo crime nenhum. Ele defende quem lava dinheiro, né? Mas não lava dinheiro. Quando falamos em colaboração premiada, quem pode colaborar é membro da organização criminosa, seja padre, advogado, promotor, seja quem for. Entenderam? Então, colaborador é réu. Diante disso, acho que ficou claro. Se o cliente e o seu advogado se uniram para cometer crimes, sigilo nenhum, meu amigo. A OAB não pode ser utilizada como escudo para praticar crime. De forma alguma. Isso fica claro na Lei de Lavagem de Dinheiro, 9.613 de 98. Escritório de advocacia que lava dinheiro de cliente é réu, não é mais advogado. Tá certo? Então é perfeitamente cabível a colaboração por parte do advogado, desde que ele faça parte da organização criminosa. Agora, o advogado que vai para a polícia e fala tudo o que o cliente falou para ele, aí não pode. Por quê? Porque é sigilo profissional, é prova ilícita. É isso? Respondi 2 perguntas, Acho que imagina. foi um Kinder Ovo. É. Foi um A Kinder terceira Ovo, cheio de pergunta sobre presente dentro. É. Mas assim é bom. Eu já atropelei assunto, mas tá tudo certo, né? Tá todo mundo compreendendo mais ou menos. E sobre competência, obviamente, um dos temas mais complexos do processo penal e do processo civil também, processo trabalhista, tudo, é competência, né? Então, colaboração premiada. Eu faço uma aqui em Cascavel. Evidentemente, o juiz tem que ser aquele aparentemente competente para julgar eventual ação penal. Eu não posso fazer uma colaboração premiada e mandar para o juiz civil homologar. Eu estou aqui em Cascavel, eu mando para o juiz de Curitiba homologar o acordo, a colaboração. É evidente que não, né? É a teoria do juízo aparente. Mas, se durante a colaboração o colaborador chega e fala, inclusive tem desembargador aí no meio, prerrogativa de foro, a investigação vai para o STJ. Né? Então, dependendo do que acontecer na colaboração premiada, ocorre sim, não uma modificação, né? Mas diante do encontro fortuito de prova, vamos dizer assim, a competência é deslocada, né? Basicamente isso. Show de bola? Na parte final desse artigo 3A, voltando aqui para o texto seco da lei, utilidade e interesse público, tá? Utilidade e interesse público. Então, é uma medida utilitarista mesmo. A colaboração premiada serve para ser útil. É aquilo que eu falei para vocês. Teoria é teoria, prática é prática. Vai ser útil na prática uma pessoa falar as coisas para mim, caguetar os seus comparsas? Sim, será útil. Ótimo. Vamos fazer. Se não for útil, como assim se não for útil uma colaboração? Se eu já tiver a informação em mãos e veio um colaborador falar para mim, viu, eu quero passar essa informação. Não, eu já sei. Eu não quero fazer colaboração com você. Por quê? Porque eu já sei dessa informação. Ela vai ser inútil para mim, porque eu já sei dessa informação. Tudo tranquilo, tá? Então aqui fica uma dica. Não é direito subjetivo de ninguém fazer colaboração com o Ministério Público ou com a polícia, tá? Não é direito subjetivo de ninguém. A polícia, o delegado de polícia e o Ministério Público fazem colaboração premiada, o acordo, né? Se for útil às investigações.
Se entender que não está sendo útil, não será útil, não faz e ponto final. Tá bom? Eu já Aqui percebi várias eu perguntas. tenho uma pergunta da Kátia, que talvez eu acho que seja nesse momento. O juiz não pode analisar o mérito somente se os pressupostos de admissibilidade estão presentes, a fim de evitar futuras nulidades? Acho que sobre a delação, isso. Kátia, por favor, confirma isso. É exatamente isso, é texto seco da lei. A gente vai chegar lá. Tá, O juiz tá bem. homologa, o juiz homologa aspectos meramente formais. Se está tudo ok, né? Formalmente, o aspecto de legalidade. Com relação ao mérito, o juiz não adentra, não. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos lá, vamos caminhar que o pessoal está querendo chegar no filé mignon do negócio. Então, vamos para o filé mignon. Por essa definição, já se conclui. É um direito premial, incentiva a pessoa para colaborar com o Estado em troca de um prêmio, um benefício, perdão judicial, redução ou substituição de pena, possui função utilitarista, falei sobre isso, autonomia da vontade, é um negócio jurídico processual personalíssimo, tá? Personalíssimo, ninguém pode obrigar, não existe forma de coação, viu? Se você não fizer acordo, eu vou prender você, vou pedir sua prisão. Não pode, de forma alguma. Tem que ser voluntário, tranquilo. Eu quero colaborar. Por quê? Porque eu quero ver minha pena diminuída, tá? E, por fim, discricionariedade regrada do delegado e do MP. Não cabe ao judiciário impor a aplicação do acordo e nem é direito subjetivo de alguém, tá certo? Discricionariedade regrada. Vocês se lembram o que é isso? O MP não fica vinculado, né? Obrigatoriamente tem que fazer alguma coisa, aquela história do ato vinculado do direito administrativo, né? Por outro lado, não é um ato discricionário comum. Ah, eu faço se eu quero. Não, peraí. Eu não sou nem obrigado a fazer, mas eu não posso fazer, eu não posso não fazer porque eu quero. Tem que haver uma fundamentação, de acordo com a lei, de acordo com a utilidade do processo, do procedimento, das investigações, de forma fundamentada. Deixe de fazer o acordo de colaboração premiada com fulano de tal, afinal de contas, essa informação já consta do inquérito policial por meio de testemunha, tá? Eu fundamento por que que eu não vou fazer o acordo, por que que eu descumpri, entre aspas, aquele acordo. Próximo, por favor. Os institutos da colaboração premiada e da delação premiada, pessoal, são diferentes. A colaboração premiada é um negócio jurídico bilateral, firmado entre as partes interessadas, enquanto a delação premiada é um ato unilateral do acusado. Então, nós temos, de um lado, a colaboração premiada, lei de organização criminosa. Antes de qualquer coisa, existe um acordo entre delegado, MP e réu, sentam, conversam, colocam tudo no papel, é um contrato. É um contrato. Colocam tudo no papel, manda para o juiz e o juiz homologa. Isso é uma colaboração premiada. Se a colaboração, se as informações prestadas pelo colaborador forem úteis lá no final do processo, a pena baixa, ocorre o perdão judicial, ocorre a progressão de regime, seja o que for. Mas somente se as informações prestadas pelo colaborador forem úteis, forem boas, derem resultado. Tá? Eu estou vendo aí coisa atrás de mim, o que é isso? Efeitos especiais, efeitos especiais. Mas Levantou a mão assim, aí saiu. Ah, tá, isso é do MacBook. tá. Adorei, adorei. Vou fazer mais vezes, então. E a delação premiada não é isso, não, hein? Colaboração premiada é um acordo que a gente está vendo agora. Essas definições que eu trouxe, negócio jurídico bilateral, um acordo, um contrato. A delação premiada existe há muito tempo. Existe desde a lei dos crimes hediondos.
Existe no caso de extorsão, em várias leis penais especiais se fala em delação. O que é a delação? É o sujeito que, durante o interrogatório, colabora com a justiça. Olha, excelência, eu confesso que eu pratiquei o crime, mas falo mais por você, meritíssimo. Eu cometi, o fulano de tal estava em tal lugar, ele sabe de tudo, a vítima sequestrada está lá naquela estrada, na área rural, não sei da onde. Com base nessa delação, nessa caguetagem, o juiz, além de abaixar a pena por conta da confissão, pode abaixar mais ainda a seu critério com base nessa ajuda que o réu deu para se desmantelar a associação criminosa, para se saber aonde a vítima estava em cárcere privado. Entenderam? Então, uma coisa é a colaboração premiada, é um acordo com o Ministério Público e a polícia. Do outro lado, temos a delação premiada, que é o réu falar para o delegado, para o juiz, olha, fui eu mesmo junto com o Pedrinho. E cadê o Pedrinho? O Pedrinho está em tal lugar, cheio de droga na casa dele, debaixo da cama. Entenderam? Duas coisas diferentes. Colaboração bilateral, delação unilateral do acusado, que cagueta os comparsas. Show de bola, pessoal? Tranquilos? E os efeitos também vão ser diferentes, porque eu tenho uma pergunta da Isadora, a Mala, daí o senhor vê se é oportuno ou se vai ser tratada depois. Caso seja descumprida alguma cláusula do acordo de colaboração premiada, seria rescindido integralmente o acordo homologado? Ainda que alguma das informações trazidas pelo colaborador tenha de fato colaborado com a investigação, como é feita essa ponderação na prática? Interessante. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A lei resolve. Vejam Tá. como é importante, Isadora, você que fez a pergunta, né? Como foi importante a lei vir e regulamentar tudo isso, né? Então, dependendo do momento e de quem descumprir, essa informação não poderá ser utilizada, não. Já falo sobre isso. Mas como foi importante, entre aspas, a Lava Jato, ao menos para que o pacote anticrime regulamentasse de forma pontual vários temas extremamente delicados. Imaginemos, por exemplo, o Ministério Público descumpre o acordo. Como eu falei há pouco para vocês, né, eu firmei uma colaboração e, em certo momento, eu falo, descumpro por alguma razão, tá? Descumpro. Eu vou rescindir o acordo, né? O juiz rescinde, não vale mais. Eu vou poder utilizar o que o colaborador falou para mim para condenar uma outra pessoa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Rescindiu, eu não vou poder utilizar, não. Olha que situação complicada, né? Eu sei onde que está a prova, mas pelo fato da colaboração ter sido rescindida, eu vou ter que dar um jeito de descobrir de outra forma. Entende? Eu já sei, mas aquela colaboração eu não vou poder utilizar nada. A lei resolve isso e eu já vou mostrar para vocês. Tá bom? É muito delicado mesmo, Isadora. É muito complicado. Não existe jurisprudência sobre isso ainda. Não houve um caso concreto de repercussão que tenha chego ao STJ, STF, para a gente verificar isso aí. O que temos somente é a lei seca por hora. Vamos lá, vamos para frente. O papo rende, né? Que gostoso. Vamos continuar. A partir do artigo 3º-B da Lei 12.850, está previsto todo um fluxo para que o acordo seja, ao final, homologado pelo juiz e eficaz para se desmantelar a organização criminosa, tá? Então tem que ser homologado, mas antes disso tem todo um rito, desde as tratativas, tá? Eu não vou tratar sobre isso, eu nem coloquei no slide. Quando eu dou aula de colaboração premiada para a graduação ou para concurso público, no mínimo 3 horas, 3 horas e meia, porque tem vários detalhes pequenos que acabam tornando o fluxo meio
maçante para ser repassado aos aprendizes, aos alunos, tá? Então, fica a dica. Em prova de OAB, concurso público, dê uma conferida lá no terceiro B, vários incisos, parágrafos e tudo decoradinha. Eu trouxe aqui o filé mignon para a gente conferir. Vamos para frente. Tratativas. Todo contrato tem as tratativas, né? Estou querendo comprar um carro. Ah, como que vai ser? Vou parcelar em 5 vezes. Ah, mas como está o carro? Antes de entregar o carro, vou fazer uma revisão, papapá, 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 né? Na colaboração premiada, como que acontece o approach, né? Eu estou no meu gabinete, eu, promotor de justiça, estou no meu gabinete, toca o telefone lá da promotoria. Doutor Fadel, tem um advogado que quer conversar com o senhor. Pois não. Ele está falando que o cliente dele tem informação bacana sobre tal coisa. Opa, mas para conversar, ele, o cliente, obviamente, vamos conversar aqui para saber o que, que ele tem verbalmente mesmo. Tudo bem, doutor? Tudo jóia? E aí, o que, que seu cliente tem de bom para nós? Olha, eu fiquei sabendo que o Ministério Público está investigando a fraude numa licitação e o meu cliente trabalha no setor de licitação lá da prefeitura e ele tem informações quentes. Opa, peraí, realmente tem uma investigação sobre isso. Fale em voz alta para mim o que que seu cliente sabe. Ó, ele sabe disso, daquilo, ele tem cópia disso, daquilo, papapá, papapá, papapá. A partir desse approach, começa-se uma certa formalização para que tudo fique documentado, para que depois não venha ninguém falar que houve coação, que não quis dizer bem isso. É um contrato, gente, sempre confidencial. Não pode o juiz abrir o sigilo. Ah, eu quero abrir o sigilo para todo mundo ficar sabendo que tal pessoa é corrupta. Não pode. A lei fala, tratativa é confidencial. Fica num procedimento sigiloso e ponto final. Ninguém vê. Somente o promotor ou o delegado e o advogado. Tá? Cabe Olha, instrução. Oi? eu não sei se é o momento oportuno, mas vamos ver aqui. Tem uma pergunta do Douglas. Como cruzar ou obter as informações solicitadas entre a autoridade policial e o MP que antecederam o pedido judicial da quebra da ERB? Existe essa possibilidade de obtenção dessas informações que possivelmente seriam invalidadas? Não sei se está clara a pergunta. Volta lá no começo. Volta lá no começo da pergunta. Repete para mim. Como cruzar ou obter as informações solicitadas entre a autoridade policial e o MP, que antecederam o pedido judicial da quebra da ERB? Para mim, é a estação de radiobase, ERB. É a É. Hebe. É. Existe a possibilidade de obtenção dessas informações que possivelmente seriam invalidadas? Eu não Não, sei se eu entendi a pergunta. tem que haver o pedido judicial, né? É, 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 a gente manda ofício, a gente não, né? Eu peço para o juiz, né? Ou o delegado pede para o juiz e eu me manifesto para que a TIM, a Claro, a Oi mande todas as informações, né? Não tem como eu conseguir diretamente numa empresa de telefonia, etc. É uma questão de cautela. Então, como que cruza a informação? Bom, primeiramente, o Ministério Público é o controle externo, né? Então, o delegado pede, eu fico sabendo. O delegado pede, eu fico sabendo. Não tem como o delegado pedir e eu não ficar sabendo, né? Eu ratifico o pedido ou não e vai para o juiz. Eu não peço direto para a TIM, porque isso não deixa de ser uma quebra de intimidade da pessoa, né? Então tem que haver a judicialização disso daí, tá? Voltando aqui para a colaboração premiada, cabe instrução probatória, ou seja, a pessoa fala para mim alguma coisa antes de eu firmar o acordo, antes do Ministério Público firmar o acordo ou a polícia firmar o acordo, eu efetivamente peço que haja uma certa instrução. Olha, peraí,
Antes de eu assinar alguma coisa, meu amigo, traga para mim uma filmagem de que efetivamente a pessoa mora em tal lugar e ela tem um carro X para eu conferir a placa do carro. Entendeu? Então, cabe uma certa instrução para eu verificar a verossimilhança do que a pessoa está me falando, tá? É Isso porque aí, a Natália está perguntando assim, mesmo sem assinar o acordo, o acusado pode ir fornecendo informações e provas? Ele pode ser beneficiado caso isso aconteça sem uma prévia homologação do acordo? não, não, tá? O acordo Ele aqui, pode ir fornecendo e pode não dar acordo, né? E aí não acontece nada com ele. então, ele vai fornecendo e a partir do momento em que o Ministério Público ou o delegado entendam que aquilo vai ser útil ao processo, faz o acordo, combina qual que vai ser a consequência, o benefício e manda para o juiz. Então, não é que ele vai fornecendo, ele fornece de uma vez só, escrito no papel, né? Essa fase de tratativas é um momento em que a gente está acordando. Eu estou vendo se o sujeito realmente não está querendo me engambelar, né? Entenderam? Ou seja, eu estou no meu gabinete, alguém chega e fala: Oi, eu quero que eu estou sendo processado em tal processo, doutor Fadel, e eu quero que a pena seja diminuída porque eu vou caguetar o pessoal lá de tal lugar. Não, peraí, cara, eu não vou assinar um acordo sem que você me traga o mínimo de elementos para eu saber que o que você está falando é verossímil. Não é que ele vai trazer a prova para mim, ele vai mostrar para mim que é verossímil o que ele está falando. Estamos na fase tratativa. Depois que efetivamente a gente redigiu o acordo, vai constar tudo no papel. Olha, a prova está assim, foi fulano de tal que fez isso, aquilo, etc. Na segunda parte do acordo, benefícios combinados, progressão de regime independentemente do lapso temporal cumprido de pena, etc, 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 etc. Manda para o juiz. A partir daí é que está valendo. Né? Então tem que ter um contrato antes. A pessoa vai trazer informações para eu alcançar a prova. A pessoa não vai trazer a prova até mim. Ela vai falar: o computador do sujeito está na gaveta X da casa dele. Eu vou pedir uma busca e apreensão para entrar na casa dele. Entenderam? Tratativas. Ele vai me dar dicas, né? Um início de que efetivamente ele sabe que o notebook está na terceira gaveta. Senão fica muito E fácil me à medida em que o acusado vai percebendo que a situação está ficando feia para ele, como esse acordo pode acontecer a qualquer momento, existe mais chance dele ir abrir a boca. entregando o filé mignon, né? Exatamente. Exatamente. Muita gente critica o acordo, pessoal, essa colaboração premiada, dizendo que o Estado estaria agindo de forma antiética. O Estado estaria incentivando uma coisa imoral. Pessoal, estamos tratando de crime organizado, né? Entendeu? O crime organizado agindo de forma criminosa, tudo que é crime é imoral. A gente já estudou isso no primeiro ano da faculdade, né? Direito e moral, né? Tudo que é crime é imoral. Existe algum crime que não viole a moralidade, a moral em si? Nem tudo que é imoral é crime, mas tudo que é crime é imoral. Se lembram disso? Né? Uma questão até a certo ponto filosófica e tal. Então, não tem como falar, lutar contra o crime organizado pensando com um ursinho de pelúcia na mão, né? Ai, isso é imoral. Não, isso é muito fofo. É papo de livro. Auri Lopes Júnior, né? Grande gaúcho, respeito muito, bacana, show de bola. Agora, convenhamos, como que a gente vai lutar com o PCC, facção criminosa, se não tivermos alguém de dentro passando informação para a gente? Ah, mas tem que agir de forma ética. Eu estou agindo de forma legal. A lei permite.
Se é ético ou não, aí entra num campo muito individual da pessoa. Combata o crime com as armas que nós temos, de acordo com a lei, obviamente, né? Então, essa pressão que você comentou é muito útil. A pessoa percebe que a casa está caindo e começa a pensar: eu não vou segurar essa bronca sozinha, não. Eu vou. Mas aí pode ter aquela malandragem de repente ir soprando alguma coisa nas redes sociais para dar assim aquele ambiente assim, olha, o gato está subindo no telhado e a casa vai cair. É, Assim, exatamente. ó, vai Exatamente. abrindo o bico que vai ser melhor para tu. Exatamente. Tudo vai muito de estratégia, tá? Evidentemente que eu não vou falar muito sobre estratégias aqui, afinal de contas, eu tenho que pegar as pessoas de surpresa. Tudo isso é importante, pessoal. Esses meios especiais de obtenção de provas são importantes hoje em dia, porque a prova testemunhal, por exemplo, é pouco. Dou um exemplo para vocês. Eu falei sobre o PCC, né? Vocês sabem, né? Aquela facção criminosa de São Paulo que está no Brasil inteiro. Ontem eu fiz um júri das 9 da manhã à meia-noite e meia com 4 membros do PCC que teriam dado um tiro na cabeça e degolado uma moça aqui em Cascavel. É o tal do Tribunal do Crime que todo mundo vê na televisão. Pois bem, qual que foi a prova? Vocês acham que o vizinho do traficante do PCC vai lá para o fórum testemunhar contra o vizinho? Hã? Esses autores de livros bonitos de processo penal testemunhariam se o vizinho fosse um homicida, para depois chegar em casa e o filho estar pendurado no poste de ponta cabeça a título de retaliação? Não, né? Então, esses meios especiais de obtenção de prova, interceptação telefônica, busca e apreensão, colaboração premiada, captação ambiental, colocar um microfone dentro do local onde a pessoa trabalha. Tudo isso é útil para pegar de surpresa o criminoso ou a pessoa suspeita. Porque se não for desse jeito, nunca o Estado vai conseguir combater o crime organizado. Não estamos Inclusive falando aqui do. o Matheus, Matheus De Rose, ele pergunta assim, ó, dentro dessas tratativas de colaboração, há possibilidade de aplicação de sanções, penas atípicas, mais vantajosas, talvez, como forma de incentivar a colaboração para o colaborador? Sim, sim. Dá Está lá para no sair um final. pouco fora do. Com certeza. Com certeza. Isso foi decidido recentemente pela STJ. Lá no final eu trago um julgado sobre isso, Matheus. Tá? Vamos continuar então. Se o MP ou o delegado não quiser firmar o acordo, não poderá utilizar nenhum desses elementos trazidos pelo colaborador para outra finalidade. Então a pessoa fala para mim, nas tratativas, olha, na terceira gaveta tem um notebook cheio de informação. Eu não posso utilizar essa informação trazida pelo colaborador nas tratativas para pedir uma busca e apreensão. Eu não posso. Pessoal, tudo isso fica documentado, né? Ninguém é ingênuo hoje em dia a ponto de sentar numa sala de reunião, né, sobre colaboração premiada e não ligar a câmera e não assinar alguma coisa. Por isso é que tem que ter advogado, né? Entenderam? Então, tudo isso é documentado, inclusive as tratativas que estamos tratando agora. É documentado. Termo de tratativa, Ministério Público representado por Alex Fadel e colaborador X, representado pelo advogado Y. Nessa oportunidade, no dia tal, na sede do Ministério Público em Cascavel, compareceu o sujeito tal, dizendo que sabe onde está tal coisa, papapá, papapá. Fica tudo documentado. Então, se ao final dessas tratativas eu examino a investigação e penso, não vou firmar acordo com o sujeito, não, porque eu consigo obter essa prova de outro jeito, de algum outro jeito.
o Ministério Público, de forma fundamentada, informa que não realizará a colaboração premiada com fulano de tal, eis que... Tá, 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 tá. Esses elementos que o colaborador trouxe para mim, eu não posso utilizar. Tá certo? Eu não posso utilizar. Para frente, vamos lá. Eu estava caçando aqui as perguntas. Vamos lá. Cuidado, hein, pessoal, porque não há suspensão de investigações, a não ser que nessas tratativas eu e o advogado entremos num acordo. Mas pela lei seca não tem suspensão. Eu faço um acordo aqui em sigilo com o colaborador, as investigações continuam ali, tá bom? Não há suspensão. Isso daí já foi tema de questão em concurso público e 90% dos candidatos erraram. Ah, suspende tudo porque o colaborador está falando. Não, não suspende nada, tá bom? Artigo 3º C, parágrafo 3º. No acordo, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu. Ou seja, tudo o que o colaborador fez. Ele tem que falar tudo. E que tenham relação direta com os fatos investigados, obviamente. Ele não precisa desabafar a vida inteira dele, né? Ah, eu já matei 2 pessoas lá em Pindamonhangaba, São Paulo. Não, não é isso. Eu quero saber do tráfico de drogas aí em Porto Alegre. O senhor traficava drogas em Porto Alegre? Com quem, quando, como, onde, aonde está a droga? Qual a placa do caminhão que traz a droga? Tá? Mas tem que falar tudo. Se ele não falar tudo, se durante as investigações ficar comprovado que o sujeito omitiu informação, rescinde o contrato, rescinde o acordo. Tem nada de benefício, não. Tá certo? Artigo 3º, O, parágrafo 4º. Pois não. o pessoal aqui em conversas paralelas disseram assim, tá falando sobre o PCC, Karen, pergunta como é que tá a Deolane, né? Estão falando da influenciadora, aquela da prática de jogos ilegais. Aqui fica rolando as conversinhas paralelas, né, do pessoal aqui. Mas Vocês tudo são bem, eles muito... estão fazendo carinha. Não pode, gente. Não. Presunção de inocência, né? Eu confesso que eu não fiquei sabendo detalhes ainda. Eu adoro esse tipo de informação, porque serve como exemplo, né? Agora, sobre esse caso específico, como eu estava em júri ontem o dia inteiro, eu só durante os intervalos eu acompanhei que ela foi presa, mas eu não sei. Eu não posso falar nada, tá? Teve alguma colaboração, alguma coisa ou não? Respondam no Eu, chat. eu, eu confesso que eu não sei. Eu fico olhando mais sempre coisas de improbidade, essas Tá? coisas assim, daí eu acompanho mais de perto, né? Tá. Mas Pessoal aí que fica antenado, né? No Instagram, etc., que tá. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar. Deixa essa moça de lado. Deixa essa. não, um dia dá para a gente passar só para os exemplos que eles estão trazendo assim, estão falando negro e não sei o quê. Então, Tá né, bom. eles têm pilhas de exemplos aqui que o pessoal acho que gosta da função. Vamos Show. lá, passamos a próxima? Não, Ainda, ainda não. Artigo ainda 3º, tá, né? parágrafo 4º. Incumbe à defesa, incumbe ao advogado, ao colaborador, instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Então, o ônus para instruir o procedimento de colaboração não é do Ministério Público, hein? É da defesa. É a defesa que tem que mostrar para mim, Ministério Público, que o colaborador está falando faz sentido, né? Eu chegar e falar, oi, eu quero fazer uma colaboração, MP. Eu sou filho do Bill Gates. Eu vou acreditar piamente nisso, já vou firmar um acordo. Eu sei de tudo sobre o Nego Di. Eu vou abrir a boca, delegado. Não, mas como que você sabe? Você está em Cascavel? Quais são os elementos concretos? Mostre para mim, desde logo, de forma documentada, né?
escritos no papel, para que efetivamente haja o mínimo de plausibilidade dessas informações que você vai trazer. Olha, eu namorei a irmã do Negro Di. Sei lá se ele tem irmã, não, tá? Um exemplo besta. Olha, eu tenho um amigo que conhece ele e ele mandou um monte de mensagem para mim e o amigo dele está disposto a abrir o sigilo do telefone dele. Opa, peraí, o negócio está ficando quente, está ficando bom, tá? É isso que o terceiro C fala. Tem que haver o mínimo de plausibilidade e isso cabe à defesa. Se a defesa não trouxer, eu posso pedir uma instrução, mas a defesa é que tem que correr atrás. É o advogado, tá bom? Para frente, pessoal. Aqui. O que pode ser proposto? Aí vai começar o assunto Aí que... vamos entrar a pergunta ali do Exatamente. Matheus. E do Matheus. O que pode ser proposto? A pessoa vai trazer informação para o MP. O que eu posso oferecer para a pessoa? De acordo com a lei 12.850, o perdão judicial, ainda que não esteja previsto nas tratativas, pode haver o perdão judicial em algumas hipóteses, redução de até 2/3 da pena, a substituição da prisão por restritivas de direito, né? A prisão corporal de um lado por penas alternativas. Não oferecimento da denúncia. Olha que interessante isso. Percebam que aquele princípio que a gente estudava no primeiro ano da faculdade está sendo cada vez mais relativizado, né? O princípio da obrigatoriedade da ação penal. Lembram disso? Princípio da indisponibilidade da ação penal. O que é a transação penal? O que é o acordo de não persecução penal? O que é a colaboração premiada nesse tópico específico? O sujeito confessa que praticou um crime, cagueta os comparsas e eu não o denuncio. Eu nem o denuncio, se estiver no acordo e se o fato não for conhecido anteriormente. Legal isso, né? Bem legal. Redução de até a metade da pena ou a progressão de regime, se o acordo for depois da condenação. O sujeito é condenado, transita em julgado a sentença penal condenatória, ele está cumprindo pena e ele fala, meu, eu estou cansado, segurei essa bronca sozinho, os meus comparsas de organização criminosa me deixaram na mão, eu vou abrir o bico. Pois é, se ele abrir o bico e der certo, efetivamente for útil o que ele disse, a pena pode cair até pela metade ou ele pode progredir de regime independentemente de requisitos objetivos. E, por fim, qualquer outra medida, Matheus, são as sanções premiais atípicas. Próxima tela, por favor. Está aí o julgado que eu comentei com vocês. É um julgado bem interessante, vale a pena. Na próxima tela está o número do julgado, evidentemente, mas vamos lê-la aqui. Ó. Colaboração premiada, meio de obtenção de provas, possui natureza jurídica de negócio jurídico, legal. E garante às partes razoável margem de definição do conteúdo da avença, abrangendo os deveres assumidos e as vantagens alcançáveis, mas não sem limites. É óbvio, né? Olha, eu vou falar tudo o que eu sei e, né, uma coisa esdrúxula, né? Tem exemplos aí embaixo, deixa eu continuar lendo. Conforme o entendimento pela Corte Especial do STJ, é legítima a fixação de sanções premiais atípicas no bojo do acordo de colaboração premiada, não estando as partes limitadas aos benefícios do artigo 4º, desde que não haja violação à Constituição Federal, como, por exemplo, olha, eu concordo em ficar o resto da minha vida preso, eu mereço ficar numa cela escura porque eu errei, eu vendi droga para o meu vizinho. Não, não pode, por quê? Porque viola a Constituição. Ou ordenamento jurídico, por exemplo, a obrigação de levantamento de sigilo de dados de terceiros. Eu não posso acordar, colaborar em abrir sigilo de outras pessoas. Eu posso abrir do meu, mas de outras pessoas não.
É óbvio que não, né? Quem sou eu para falar que eu quero abrir o sigilo bancário de uma outra pessoa? Não, aí tem que passar pelo juiz, né? Todo aquele procedimento cautelar, etc. Tá bom? Outra pena que não é cabível, pena vexatória, tá? Olha, eu vou colaborar e eu concordo com o Ministério Público, eu vou andar nu na Avenida Paulista, em São Paulo. Não, não pode, isso é vexatório, isso é humilhante, não pode, tá? Entenderam? Perfeitamente cabível, então. Próxima tela tem mais coisa bacana nesse julgado. Dentre as sanções premiais atípicas, o pronto cumprimento, após a homologação judicial do acordo, da restrição da liberdade nos benefícios, nos benéficos termos pactuados, em regime diferenciado, de natureza domiciliar, independentemente da quantidade de pena prevista para o crime. Olha que loucura, pessoal. Olha que loucura. O sujeito faz um acordo, é homologado e imediatamente prisão domiciliar. Imediatamente. O juiz homologou. Ele não Beleza. condenou o réu, ele só homologou o acordo. Tá certo? Pode falar. Não, eu estava dizendo que beleza. É um baita incentivo, né? Veja só, independentemente da quantidade de pena prevista no tipo penal. Isso, há 10 anos, era inconcebível, né? Ai, prisão, devido ao processo legal, uma pessoa vai ter a sua liberdade restrita. Mas a pessoa concordou, tio. A pessoa concordou, E né? olha só, o Luiz Roberto, ele está confessando que ele está muito empolgado com o assunto hoje. Então, ele fez mais uma pergunta e ele diz assim: é direito da defesa saber o que será dito na colaboração, se o que será dito na colaboração já é conhecido ou não? Como é que você fica sabendo isso Bom, ó, eu quero dizer umas coisinhas, mas eu tenho que saber se você já sabe. Ah, Como é que ele... tá. Entendi a pergunta. A pessoa chega lá no Ministério Público e fala: eu quero falar um monte de coisa. Eu vou responder: o que que você vai me falar? Eu quero falar sobre o tráfico de drogas em tal bairro. Nas tratativas ainda. A pessoa começa a falar e se eu souber de tudo que a pessoa está me falando, eu interrompo na hora. Olha, não, peraí, isso tudo já tem elemento de prova suficiente, ponto. Ou, olha, não há interesse nesse momento. Por quê? Porque há outra frente de investigação, tá bom? Ponto final, acabou. Eu não vou ser ingênuo a ponto de falar que eu já sei do que a pessoa vai me falar, né? Eu posso, né? Porque a Uhum. pessoa pode sair por aí falando: ah, o promotor já sabe de tudo, vamos fugir porque o promotor disse que sabe de tudo. Não, não é isso, né? É uma estratégia. Olha, peraí, o que que o senhor sabe? Sim, Ah, eu tem sei. que ver se de repente não dá para obter por outros meios aquilo ali para não dar muita vantagem para ele, né? Se for fácil de obter por outros meios esses dados, não tem por que ficar negociando e facilitando a vida do acusado. Exatamente. E é justamente por isso, Luiz Roberto, que tem que ter advogado no meio. Porque eu conversar com uma pessoa leiga, né, criminosa, mas leiga no direito, eu posso, entre aspas, ludibriar a pessoa. A pessoa ficar me falando e eu colocar no papel tal, e falar, não, eu não quero fazer acordo com você, não, sai daqui. Com a presença de um profissional técnico no assunto, esse profissional vai ficar medindo a febre, né? Ele participando de tudo, desde as tratativas, imediatamente. Pessoal, eu não converso com o réu de forma alguma sem o advogado do lado. Nunca, nunca. Querem ver o exemplo disso que deu problema? Suzane von Richthofen conversando com o promotor da execução penal lá em São Paulo. Lembram o problema que deu? Que ela disse para todo mundo que o promotor estava assediando-a. Ah, Então, eu até não lembrava desse detalhe.
Foi para o Fantástico. Então, uma dica para todos vocês que vão seguir a carreira pública. Número 1, tem uma plaquinha no meu gabinete. Sorria, você está sendo filmado. Então, entrou no meu gabinete para conversar comigo, não fale besteira, não tente inventar coisas. Eu recebo com o maior prazer advogado, juiz, defensor, delegado. É óbvio, adoro bater papo, tomar café, fazer fofoca. Adoro fofoca, pessoal. Adoro fofoca. Tudo bem, show de bola, né? Não vou utilizar isso para colocar em rede social. Mas o meu receio e que nós temos que nos cuidar em tempos difíceis de mídia social é, opa, peraí, eu vou receber uma pessoa ali que vai falar um monte de coisa e vai sair de lá falando, o promotor falou que vai fazer tal coisa, o promotor disse tal coisa, negativo. Quer conversar comigo, um suspeito? Com o advogado do lado. E eu falo para o doutor, advogado, doutor, está sendo filmado, tá? Então tome cuidado com o que vai falar, deixar de falar, né? Não vou colocar no processo, evidente que não, óbvio que não, mas é para me proteger. E isso vale para todas as carreiras, hein? Né? Porque hoje em dia Exato, inclusive porque, por exemplo, poderia um procurador do município, amigo de algum empresário que licita com o município, ser visto tomando um café ou alguma coisa, ou um almoço, no momento em que está acontecendo uma licitação significativa, importante, ou que antes de sair o edital e isso eventualmente pode trazer algum problema. Então é melhor sair com mais gente junto, né? Que daí exatamente. aí É, nunca sozinho. é aquela coisa, né, que lá atrás a esposa de Nero nos ensinou. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, eu sou honesto, mas Eu não acho que basta era de ser César, honesto. era mulher de César. Mulher de César. O que eu falei? A de Nero, Nero. a de Nero, ele deve ter incendiado ela. É. Você viu que eu falei? Ele deve ter sido um feminicida. Enfim. Eu me confundi mesmo. Porque eu pensei Nero, não sei, ato falho. Freud talvez explique alguma coisa sobre Nero. Mas não basta ser honesto. Publicamente, servidor público tem que se mostrar honesto, né? Eis o problema que deu com a Lava Jato, e não quero entrar em questão política, conversa de Telegram ou WhatsApp, não lembro, entre Ministério Público e magistratura, né? Não pode. Tá, mas espera aí. Você não conversa com o seu juiz, né? Eu trabalho há 8 anos com o mesmo juiz. De segunda, terça, quarta e quinta, eu estou do lado do mesmo juiz. Há 8 anos. Você não conversa com ele sobre futebol, Corinthians, política? Converso, óbvio que converso. Cara, não tem como falar que não. Mas assuntos do processo, não. Isso aí é conversa furada. Tá bom, acredite se quiser. Agora, ficar colocando em um WhatsApp, ficar colocando em rede social a minha opinião sobre um processo, etc., eu estou me mostrando uma pessoa ansiosa, impulsiva, ingênua. Entendem? Então, isso não vale somente para Ministério Público, para juiz. Você tem que se mostrar uma pessoa honesta. Então, publicamente, eu não consigo me livrar da minha característica básica, que é ser uma pessoa que gosta de conversar. Né? Então, eu gosto de conversar, converso com juiz, advogado, com todo mundo. Entre uma audiência e outra, é fofoca atrás de fofoca. Hoje à tarde, por exemplo, com certeza no fórum o assunto será a Deolane lá, né? Essa moça que foi presa. O assunto vai ser esse. Eu quero saber informações, vou procurar no Google e tudo. Agora, sobre o processo que a gente está julgando, eu não vou sair por aí falando em voz alta, né? Não, porque eu vou condenar. Não, já falei com o juiz ali. Não, porque o advogado, ixi. Não. Ainda que não haja nada sobre isso, eu não posso levantar o mínimo de dúvida a respeito da idoneidade do processo, da minha conduta, da conduta do juiz, etc. Né? Então, é uma questão aí de tomar cuidado mesmo, né?
nós somos sempre, estamos sempre em voga, né? Eu costumo falar que a minha vida é um Big Brother aqui em Cascavel. Cascavel tem 300 mil habitantes, né? E em todo lugar alguém me conhece, porque eu estou sempre na mídia, sempre participando de coisas, júri, campanhas, etc. Então, né, eu tenho que tomar cuidado, né? Tipo, eu não posso ir numa festa de criança e beber cerveja. Você é chapadão. Não, por quê? Porque cara, eu vou pegar meu carro e dirigir. Eu estou dando um mau exemplo para meu filho bebendo numa festa de aniversário de criança, entende? Eu que sou promotor do trânsito também, né? Então, esse tipo de coisa, ainda que eu esteja de Uber, a pessoa que está dentro da festa não sabe que eu estou de Uber. Vocês entendem como a coisa é complicada, pessoal? Entendem? Vê com maus olhos, Luiz. Entende? Então, você não bebe, Alex? Ai, cara, eu tô 10 quilos acima do peso. O Igor Maciel me conhece pessoalmente. É óbvio que que eu bebo. Né? Eu adoro cerveja, etc. Agora, aqui na minha casa eu bebo. Na casa de um amigo, né? E quando eu bebo, evidentemente, minha esposa dirige. Ela não bebe e tal. Por quê? Porque eu sou promotor de justiça do trânsito. Então, não basta eu ser honesto. A coletividade de Cascavel tem que me ver como uma pessoa honesta. Senão, acaba a função do Estado. Se eu não confiar no sujeito, eu não vou confiar, não vou fazer nada, não vou colaborar. E aí vem uma coisa de mal-estar, insatisfação, de revolta. Eu não vou cumprir a lei. O sujeito, eu tenho certeza que não cumpre, por que que eu vou cumprir? Né? Enfim, pessoal, mudamos de assunto, né? Vamos voltar para Mas cá? eu acho que faz parte das considerações aí para quem está principalmente no início da vida profissional, né? Aqui, que Sim. é o caso de muitos que estão aqui ouvindo. É. Quero Hum, bônus, suporte o ônus. Não é mais ou menos isso, jargão? Você quer o bônus de ter estabilidade financeira, né? Servidor público tem estabilidade, eu, no meu caso, tenho vitaliciedade, ninguém me manda embora, procedimento administrativo nenhum me tira o que eu tenho, tem que ser uma ordem judicial do Tribunal de Justiça, o órgão especial, 25 desembargadores me mandarem embora. Difícil, né? Quero bônus? Suporte o ônus. Qual que é o ônus? Esse tipo de coisa na vida pessoal, por exemplo. Né? Esse tipo de coisa. Vale como dica mesmo, né? Porque você perde a credibilidade, enfim. Quero bônus, suporte o ônus. Tá bom? Pessoal, sobre esse julgado que eu trouxe, o número está aí para vocês, agravo regimental na petição 12673, julgado em março de 2024, hein? Tá? Perfeitamente cabível, sanções premiais atípicas, e está aí na tela para vocês. Tá bom? Próximo, por favor. Problemas. Artigo 4º, parágrafo 14º. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu advogado, é óbvio, o direito ao silêncio e estará obrigado a falar a verdade. O réu, hein? Pessoal, o réu. Colaborador não é testemunha, colaborador é réu. Colaborador faz parte da organização criminosa. Testemunha é testemunha. Ele sabe, mas não faz parte. Colaborador sempre é réu. Coloquem um post-it na anotação de vocês. Colaborador sempre é réu. Ele faz parte do crime. E a lei está falando: o réu renuncia o direito ao silêncio, ele renuncia uma garantia constitucional, lá do artigo 5º, direito ao silêncio, e assina um termo que vai ser obrigado a falar a verdade. Olha que lindo isso.
Olha que acordo. Obviamente que muita gente critica, né? Obviamente que muita gente fala. A pessoa não pode abrir mão de uma garantia. Quem disse que não? Quem disse que não? Eu abro mão da minha propriedade, martelo meu telefone celular. Não é uma garantia constitucional direito à propriedade? Eu não quero mais. Toma, pega para você. Não quero. De acordo com a minha vontade, representada por um advogado, eu posso abrir mão. O que é uma eutanásia? Assunto polêmico esse, hein? Abrir mão da vida. Pode ou não eutanásia? Pode ou não aborto? Olha só. Pode ou não abrir mão da minha saúde? Legalização da maconha, né? Saúde pública. Saúde é princípio básico do ser humano, dignidade da pessoa humana. Eu abro mão da minha saúde. Para quê? Eu quero fumar maconha. Ué, mas maconha não faz mal. Aí é uma outra discussão médica, etc. Não estou nem aí. Bebida alcoólica, estava falando sobre beber em festa, né? Eu bebo uma cervejinha sim, evidente que eu bebo uma cervejinha, gosto de beber uma cervejinha, etc, etc. Não está fazendo mal para minha saúde? Quem que é louco de falar que não faz mal para a saúde? Engorda, carboidrato difícil de sair do corpo, né? Além do que altera meu estado natural da mente. Eu não estou abrindo mão da minha saúde? E aí, na presença de advogado, eu falo, eu abro mão do silêncio, eu vou falar perante o juiz. E eu me comprometo a falar a verdade. Perfeitamente cabível. Existe a garantia, mas eu abro mão. Não, não quero essa garantia, não precisa, não. Eu vou falar a verdade. A partir do momento que a própria lei diz que é um negócio, se pressupõe que as pessoas podem negociar em cima dos seus direitos, Exatamente. Ainda transacionar. que seja, ainda que seja um direito constitucionalmente previsto, né? Que é o direito ao silêncio. Certinho? Interessante isso, né? Decorem. É meio Nossa, estranho ouvir isso, né? Quando veio o pacote anticrime, a gente começou a estudar. Meu Deus, como assim abrir mão do silêncio? Perfeitamente cabível, né? Esse é o posicionamento doutrinário majoritário. É óbvio que tem vários que falam que isso é um absurdo, né? Mas faz parte do jogo. É o princípio da autonomia da vontade. Eu faço o que eu quero da minha vida. Na presença de advogado, eu faço o que eu quero. Próximo, por favor. Aí entra um tema que alguém perguntou lá atrás. Retratação. Qualquer das partes, Ministério Público ou colaborador, poderá voltar atrás antes da homologação. Antes da homologação judicial. É o artigo 4º, parágrafo 10º. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias, as provas que dizem respeito ao colaborador, produzidas pelo colaborador, não poderão ser utilizadas exclusivamente contra ele. Né? Alguém perguntou isso lá no começo do nosso bate-papo, né? Tá aí, ó. Tá aí. A redação é meio complicada, né? Eu já li livros que explicam de um jeito, outros doutrinadores que explicam de outro jeito. Eu não achei julgado de STJ e STF falando sobre isso, porque não chegou ainda, não teve um caso de repercussão que tenha chegado a um ponto de uma das partes desistirem, se retratarem e acontecer algum tipo de problema. Eba, viva, fogos de artifício! Né? Que fofo. Isso vai ficar gravado? sim, fica. Não mostrem para o Igor, hein? Não Porque mostrem.
Meu, apaga isso agora. O Igor não pode ficar fazendo isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. As partes Ah, podem se retratar da proposta antes da homologação. Então, se o juiz homologar, não tem o que fazer. Aí vai ser um caso de rescisão do acordo, com outras consequências que depois eu falo para vocês. O que estamos falando aqui é antes da homologação. E como que eu sei disso? Por conta desse termo em vermelho aí, em destaque, proposta. Estamos na proposta. O acordo não foi homologado ainda. Se o acordo houvesse sido homologado, não seria uma proposta, né? A importância da língua portuguesa. Não existem palavras inúteis na lei, tá? Show de bola? Então, a parte trouxe uma prova. Se eu desistir do acordo, eu não vou poder utilizar essa prova na audiência para condená-la. Tá bom? Beleza? Pode passar, pode deixar lá. eu já estava antecipando. É que o tempo passou rápido, né? A gente vai continuar, pessoal. É, mas Tá? acho que o habeas corpus ficou prejudicado. Ficou prejudicado. Mas depois a gente conversa, faz tratativas e a gente bate mais papo Depois a aqui. gente, Sim, depois a gente vê. Vamos caprichar que tá bom aqui. tá. O pessoal tá gostando? Eu não consigo ver o chat, tá? Então, Nem eu, se eu abrir, eu fico mostrando o chat para todo mundo, show de bola. mas Vamos estão me lá. encaminhando aqui. Tá. Sobre essa questão do princípio acusatório no processo penal, eu sempre falo isso e utilizo metáfora o futebol. Juiz não joga, juiz julga. Juiz de futebol cobra falta. Juiz de futebol comemora gol. Juiz honesto, né? Né? Juiz honesto, evidentemente, né? Qual que é a função do juiz? A função do juiz é ficar quieto. Acontece alguma coisa no processo, opa, parou, falta. Opa, deu tempo, acabou. É gol do Corinthians. É gol do Corinthians. A bola entrou, é gol do Corinthians. Então, juiz não entra no mérito de nada. Não participa de negociação nenhuma. A negociação não acontece no fórum. Acontece ou na delegacia de polícia, ou no Ministério Público, ou no escritório do advogado, que seja, mas não no gabinete do juiz. Por quê? Porque o juiz não participa do jogo, ele só julga. Quanto menos o juiz aparecer, melhor. Essa é a metáfora que a gente sempre escuta falar em jogos de futebol, não é? Ah, o juiz está aparecendo muito. É um péssimo juiz. Juiz escuta a prova de um lado, analisa a prova do outro e julga ao final. Ponto. Artigo 4º, Se, parágrafo 6º. se O juiz... quiser ser muito atuante, tem que ser o advogado ou promotor. Exatamente, é Corinthians e Palmeiras que está jogando, né? Então eu costumo falar, olha, eu sou Corinthians, eu sou corintiano mesmo, tá? Não adianta dar risada, não. Se eu ler aí alguém dando risadinha porque eu sou corintiano, vai ter problema. Ah, mas Eu os sou... times do Paraná estão tão assim, coxa. É que eu sou de São Paulo, eu sou de Campinas. Ah, entendi, Aí eu passei entendi. no concurso público aqui do Paraná há 15 anos, né? E trouxe o meu amor comigo, não a minha esposa, o Corinthians, tá? Brincadeira, meu amor, você é meu amor, sim, tá? E alguém brincou aí que caiu, né? Respeito é tudo. Vamos respeitar, pessoal. Vamos lá. Artigo 4º, parágrafo 6º. O juiz não participa de negociação realizada entre as partes para a formalização do acordo, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do MP, ou, conforme o caso, entre o MP e o investigado ou acusado e o seu defensor. Havia uma certa polêmica no passado, pessoal, se delegado de polícia podia fazer acordo ou não. A lei veio e resolveu.
Delegado pode fazer acordo? Pode, mas o Ministério Público tem que concordar. Existem decisões do Supremo falando que, se o Ministério Público não concordar com a colaboração premiada firmada com o delegado, não pode haver homologação. Por quê? O titular da ação penal, quem tem capacidade postulatória, é o Ministério Público. Como que o delegado de polícia pode acordar algo sobre pena, sendo que ele nem participa do processo? Não é meio estranho? O delegado falar sobre perdão judicial? Ué, como que o delegado vai falar sobre culpabilidade, ilicitude, punibilidade, sendo que ele nem participa da ação penal? Então, Não, e até uma questão que prejudica um pouco o jogo, digamos assim, porque se qualquer um puder receber a delação, fica complicado, né? Por exemplo, se o MP não concordar, para que que eu vou ir lá para o delegado? Né? Não pode não ter vantagem nenhuma para mim, então eu não vou abrir o bico lá. exatamente. É, Porque já que essa questão da delação premiada, ela vem da teoria dos jogos, né? Então, na teoria dos jogos, tem sempre aquela coisa de tentar supor o que que o outro lado vai fazer para ver se isso vai me trazer uma vantagem. É. Então, se exatamente. tiver muita gente capaz de receber, talvez comece a não ficar vantajoso, É justamente porque por se nem isso. todo mundo aceitar. Exatamente. É justamente por isso que não se pode banalizar o instituto, né? Hum. Normalmente, pelo que a gente tem percebido aqui no Ministério Público Estadual, na área federal, eu não sei. Número um, não são muitos casos de colaboração premiada, né? Não é comum, é meio raridade ainda. Só ocorre em alguns tipos de crime, colarinho branco. Então, crimes de sangue envolvendo organização voltada para homicídio, tráfico de drogas, é muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque as pessoas não querem caguetar. Né? A lei do silêncio é a lei número 1 no mundo do crime. Então, colaboração premiada, 90% das vezes, ocorre em colarinho branco. Colarinho branco. Lavagem de dinheiro, enfim, corrupção, enfim, outros tipos de crime. Por exemplo, homicídio, PCC, não tem colaboração. Não tem colaboração. Quem que vai confessar que matou, que fazia parte do PCC e ir preso, né? E ser morto na rua, por quê? Porque violou a regra número 1 do sistema criminoso, underground, que é a lei do silêncio, né? Jamais colaborar com o Estado, né? Então, a regra geral qual que é? Se a pessoa procura a delegacia mantém contato com o MP. Imediatamente, a gente senta delegado, promotor e o advogado com o colaborador. Faz todo mundo junto, entenderam? Por quê? Porque se for só com o delegado, o advogado vai falar, pô, eu vou falar com o delegado, o promotor está lá, não vai concordar com nada e o meu cliente abriu a boca para o delegado. Né? Quem joga o jogo no fórum é promotor e juiz, e o advogado, obviamente. O delegado de polícia joga um jogo, mas numa outra esfera. Né? Ele não tem capacidade postulatória. Então, regra geral, ao menos aqui no Paraná, é: alguém procura a delegacia para firmar um acordo, o delegado imediatamente mantém contato com o Ministério Público. Veio o advogado aqui querendo fazer um acordo. Vamos nos reunir, todo mundo junto. Tá bom? Próximo. Por favor. Parágrafo 7º do artigo 4º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador, a cópia da investigação, devendo... Olha que interessante agora, né? Aqui eu vou criticar, pesado. Devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado do seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos da homologação. E aí tem um rol enorme, somente aspectos formais.
tá? Ele não entra no mérito. Volta lá, por favor, porque eu quero chamar a atenção para o seguinte. Percebam esse destaque em azul. O Ministério Público não participa desse encontro. O juiz poderá chamar no seu gabinete o colaborador e o seu advogado, sem a minha presença. O que isso significa? Que a lei está protegendo o advogado e o réu contra os abusos do Ministério Público e do delegado de polícia, né? É a lei presumindo que o sujeito, na presença de um advogado, teria sido coagido por alguma razão. Ora, firmamos um acordo na presença de advogado. O juiz chama sigilosamente: advogado, vem aqui. Você assinou porque quis ou o promotor é que falou alto com você, bebê? Hum? O promotor foi malvado com você? Hum? É a lei presumindo que o Ministério Público, de alguma forma, abusou. Porque tem que passar pelo juiz uma audiência sigilosa só com o advogado. E o que eles vão falar sobre isso? Olha, o promotor foi educado com vocês, ofereceu café, viu? Você assinou o acordo, advogado, membro da OAB, fez faculdade de direito. Você assinou porque quis ou você ficou com medo do promotor lá no gabinete? Pombas, pessoal. Vocês concordam comigo ou não? Né? Pombas. Advogado é advogado, está em pé de igualdade. É a própria lei presumindo que o promotor falou alto com o advogado. O advogado não sabe se defender? Não é assim não. Fala direito com o meu cliente, cara. Ele não vai firmar esse acordo, não. Ele não vai assinar essa bagaça, não, cara. Pombas. Além do que, tudo é filmado hoje em dia, né? Não é somente Doutor no... Alex, Pois não. uma questão aqui. Esses aspectos, assim, eu não sei se o senhor está acompanhando o projeto de lei que altera as regras em acordos de colaboração premiada, que mais uma vez é o Luiz que está me mandando aqui. É o projeto de lei 4372 de 2016. Hum. Ele, aqui, ó, tem até nas notícias do MPF, projeto de lei que altera regras em acordo de colaboração premiada, é inconstitucional. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele quer saber se o senhor está acompanhando isso e se tem algumas alterações interessantes nesses aspectos aqui apontados. A Câmara do MPF fez uma nota técnica, Câmara de Combate à Corrupção, afirma que a proposta restringe direito à ampla defesa e viola garantias do investigado. Então, esse projeto ele prevê a alteração das regras, tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, proíbe que os acordos sejam firmados com investigados ou acusados presos e criminaliza a divulgação do conteúdo da colaboração antes ou depois da homologação judicial. O objetivo das mudanças é assegurar o caráter voluntário da colaboração, evitando que a prisão cautelar seja utilizada como instrumento psicológico de pressão. Além disso, ao criar um tipo penal para tipificar e punir a conduta de divulgar o conteúdo dos depoimentos colhidos no âmbito de colaboração, o projeto de lei pretende evitar o vazamento indevido dos acordos. Na avaliação da Câmara, embora pretenda reforçar o sistema de garantias do investigado, a proposta de lei em discussão vai exatamente no sentido oposto ao desejado pelo legislador. Isso porque, ao proibir a celebração do acordo de colaboração com pessoas presas, a lei restringe o direito de todo cidadão à ampla defesa e viola uma série de garantias do investigado. A proposta fere não apenas a Constituição, mas diversos tratados internacionais, de quais o Brasil é signatário, já... tá. Daí aqui tem, o texto vai longe ainda aqui, que é sobre essa nota técnica da Procuradoria-Geral da República sobre esse projeto de lei. Essa notícia é de 12 de junho,
Eu confesso que eu não estou a par, não acompanho esse projeto de lei, mas o Luiz está perguntando se o senhor está apropriado de alguma questão nesse tema. Tá. Número um, esse projeto é de 2016, né? Mas com o pacote anticrime, a coisa tramitou tão rápido nesse pacote por conta do Sérgio Moro, o ministro da Justiça, que vários aspectos interessantes desse projeto de 2016 foram deixados de lado. Especificamente sobre essa crítica que foi feita pelo MPF com relação a não firmar acordo com pessoa presa, eu concordo. Né? Eu discordo do projeto. Por quê? O que não pode é o Ministério Público ou a polícia utilizar a prisão como uma arma, né, para pressionar a pessoa. Agora, se a pessoa está presa preventivamente ou cumprindo pena e ela, na presença de advogado, quer colaborar por alguma razão, eu não vejo problema. O que não pode é haver uma pressão. Olha, se você não colaborar, eu vou te manter preso. Eu vou me manifestar contrariamente à sua liberdade provisória, revogação da preventiva, enfim. Isso não pode, né? Agora, uma pessoa que está presa, cumprindo pena e quer colaborar, eu não vejo problema nenhum. Então, talvez nesse ponto haja alguma alteração, porque prejudica o próprio sujeito, né, que quer colaborar e no bojo do acordo constar: olha, eu vou cumprir mais 1/6 da pena e vou ganhar liberdade, ainda que seja um crime hediondo, né? Enfim. Mas com relação aos outros pontos levantados, eu confesso que eu não me debrucei sobre eles. Em vários livros já se comenta sobre esse projeto, mas de forma muito superficial. Tudo que for para garantir a lisura da colaboração, para evitar nulidade lá na frente, eu concordo. Então, por exemplo, questão do sigilo. Concordo. Concordo. Assim como já tem crime específico para captação ambiental, né? Quem viola o sigilo de uma captação ambiental, etc., concordo, né? Para ficar claro que não pode. E isso vale para todos os servidores, né? Inclusive o pessoal do cartório, para os advogados, para juiz, para promotor que quer aparecer. Então, eu concordo plenamente. Mas a grande maioria dos pontos desse projeto, eu confesso para vocês que eu já li, mas eu nunca parei para pensar a respeito, porque é tema muito novo e que, na prática, a gente ainda engatinha. Eu, Não por está exemplo, valendo ainda, né? Então, eu, por exemplo, eu nunca firmei um acordo de colaboração premiada. Eu já tentei e não consegui. Eu chamei a pessoa, né, incentivei ela a firmar um acordo, e a pessoa falou: não, eu não quero. Por quê? Porque eu vou ter problema depois, né? Eu vou ter problema depois. Ainda que o senhor não me denuncie, todo mundo vai ficar sabendo. Como? Por exemplo, por meio de advogado. Eu firmo uma colaboração premiada com o advogado X, os outros membros da organização vão achar estranho que eu só não processei Y. E aí o advogado vai falar: teve acordo lá. Ele foi abrir a boca para o promotor no fórum. Então é muito complexo esse negócio. Em crimes de colarinho branco, tudo bem. Agora, em crimes de sangue, normalmente Ministério Público Estadual, né? Homicídio, tráfico, PCC, etc., não tem acordo de colaboração premiada. Entenderam? Então, mesmo na minha prática, é um assunto em que eu não tenho muito o que falar do que eu fiz, somente do que outras pessoas fazem. Entenderam? Vamos lá, então? Eu vamos acho que... lá, então. Né? Vamos lá. Em todos os atos do processo decorrente da colaboração. Vamos lá, que hoje a gente vai ficar na delação premiada, e se o cara for preso, daí outro dia a gente fala sobre o habeas corpus. É isso daí. Em todos os atos do processo decorrente da colaboração, o colaborador falará antes do delatado. Tá? O colaborador está caguetando comparsa. Então, o colaborador vai falar no processo antes do delatado. O caguetante fala antes do caguetado, né? Pois o colaborador não deixa de estar acusando o seu comparsa.
tá? E isso em todos os atos do processo, pessoal. Alegação final, oral, por memorial, seja o que for. Sempre o colaborador fala antes do delatado. Porém, o delatado não pode interferir, contestar o acordo firmado, pois é um negócio personalíssimo, a não ser que haja violação de regras constitucionais, como, por exemplo, o foro privilegiado. O foro privilegiado, né, que já foi mencionado há pouco naquela questão de competência. Ou seja, o colaborador fala antes do delatado. Beleza. Para o delatado se defender das acusações, não do Ministério Público, mas do colaborador. Tá? Por outro lado, o delatado, que teve seu nome mencionado, não pode pedir a nulidade da colaboração premiada. É um acordo personalíssimo, né? Entre duas pessoas, MP e colaborador. A não ser que haja algum problema relacionado à questão que envolve direito constitucional. Por exemplo, competência, né? O juiz natural da causa. Tem um caso aqui do lado de Cascavel, não vou mencionar o nome da cidade, nada, mas que o prefeito da cidade foi mencionado numa colaboração premiada aqui do Ministério Público Estadual, primeira instância. O prefeito foi mencionado e a investigação continuou aqui em primeira instância. Não. Chegou no Tribunal de Justiça do Paraná, não, não, não. Por quê? Porque prefeito tem prerrogativa de foro, né? O crime praticado pelo prefeito teria sido no exercício da função, portanto, o Ministério Público firmou o acordo, show de bola, o acordo é válido. O acordo é válido. Porém, deveria mandar para o tribunal homologar, para o tribunal efetivamente verificar se era o caso de homologação ou não. E, a partir daí, a Procuradoria-Geral de Justiça começar a atuar no feito, e não o promotor de justiça em primeira instância. É a regra do sistema, Constituição Federal, prerrogativa de foro do prefeito em caso de crime cometido no exercício da função, né? Então, esse problema aconteceu aqui no Paraná. É por isso que eu trouxe esse exemplo. Prerrogativa de foro. Calma. Eu vou continuar investigando aqui, depois eu mando para o tribunal. Vai dar problema. Mantenha contato com a Procuradoria-Geral de Justiça, né, com hierarquicamente na esfera administrativa o chefe do MP, para que o MP fale, opa, peraí, manda tudo para cá, desmembre, o que for do prefeito fica no tribunal, o que for de primeira instância fica na comarca, né? É um exemplo bacana sobre essa questão envolvendo a não interferência de delatado na colaboração. Tá bom? Próximo, por favor. Seu acordo, olha só. Para que o acordo seja eficaz, deve acontecer um desses incisos aí. Tá? É a lei que nos fala quando que o acordo deu certo. Identificação dos demais coautores, a revelação da estrutura hierárquica ou a prevenção de infrações penais decorrentes da organização criminosa, ou a recuperação total ou parcial do produto e proveito das infrações penais, ou a localização da eventual vítima, né, no caso de sequestro, por exemplo. Tá? Então, é a lei que nos fala quando que efetivamente a colaboração foi eficaz. Tá? Se, ao final da colaboração, um desses incisos vingar. Certinho? Pode passar. Acabou. Não, esse aqui fica para a próxima. Inclusive, o Luiz, que ele estava extremamente empolgado assistindo, ele está pedindo aula 2. Ele até falou de um precedente aqui de alegações, que o delatado só pode apresentar alegações finais só depois do corréu colaborador, agravo regimental no recurso em habeas corpus 119.520
da quinta turma do STJ, a Veja o contribuição ano. dele. Veja o ano. Tem um ano aí, Luiz? Eu vou abrir meu chat aqui, Vamos ver tá? se ele ainda. Pronto. Eu vou encerrar aqui a apresentação, Tá. Pronto. tá? Ah, ele vai pegar aí. Tá. Por que eu digo isso? Porque isso aconteceu na Lava Jato, né? Um dos céus da Lava Jato teve o processo anulado, por quê? Porque o colaborador teria falado depois do delatado, antes do pacote anticrime. Com o pacote anticrime, isso é lei, né? Isso é lei. Depois de 2019. Antes de 2019, o Supremo, salvo engano, já tinha entendido justamente nesse sentido. O meu Instagram 2020 ele botou. Ah, tá, 2020. É pós-lei, então, né? Pós-pacote de crime. Mas tem julgado antes. Tem julgado lá 2017, 18, justamente nesse sentido. Pessoal, tem informativo em tese, jurisprudência em teses do STJ sobre colaboração premiada. Então, fica a dica. Entre no site do STJ, cliquem lá, jurisprudência, vai ter um ícone jurisprudência em teses, procure colaboração premiada. Tem julgados antigos, recentíssimos, tudo muito interessante, e jurisprudência é a onda, né? Cada vez mais importante na nossa prática forense, a jurisprudência. O meu Instagram é professor Alex Fadel, @ professor Alex Fadel. Eu estou à disposição, viu, pessoal? Vamos marcar a aula 2. Eu estou à disposição para falar sobre habeas corpus e qualquer outro tema envolvendo penal, processo penal. O meu jeito é esse, desculpa se eu falei algum palavrão, tentei me segurar, né? Acho que não falei nenhum, né? Acho que não, né? E espero que tenha sido proveitoso. Eu gostei bastante, tá? De conversar com vocês. Viu, Luiz? Obrigado aí pela Ah, interação. o Luiz é o residente do Igor. Aí ele disse que o Igor mandou um Eita! abraço. Ô, Luiz, Luiz, Ah, é. A Rafaela, a Iris, o Cristiano elogiando aqui a aula. Eu acho que foi bem, bem dinâmica também. A Camila também, o Luiz Fernando, a Natália. Adoraram tua didática. Foi sucesso, professor. viu, Luiz? Luiz Roberto, né? O que acontece na aula fica na aula. Eu vou esperar 10 minutos. Se o Igor mandar um WhatsApp para mim zoando de alguma coisa, eu vou te pegar na saída. Eu vou te pegar na saída, tá bom? Pessoal, Tá obrigado. certo. Muito Agora, obrigada, Alex. Foi. Ah, aqui a Márcia disse que merece os fogos a palestra. Vamos ver, levanta a mão, vamos ver se aparece os fogos. Vamos ué, ver. Não, não vai acho que aparecer. é dos dois dedos positivos para cima, eu acho. Não foi. Não foi. Tem que aprender como é que é os fogos. Eu sei que a Pois é. Simone sabe, porque ela também tem o mesmo computador, então sai os foguinhos de vez em quando. Então tá, Aham. Alex. Pessoal, muito obrigada também pela participação de todos. A aula foi ótimo conteúdo e também a dinâmica foi bem bacana, foi bem divertida e eu também me diverti muito, aprendi bastante de colaboração premiada hoje. Um bom dia de trabalho a todos e até a próxima, então. Um abraço, obrigada, Alex. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.